Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, em nome do Senhor Jesus. Bom, crianças, hoje nós daremos início a mais uma aula, a nossa aula de número 12. Mas antes de darmos início à aula, vamos começarmos com uma oração, certo? Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em Tua presença. Estamos aqui para aprendermos mais um pouco da Tua palavra, aprendemos mais de Ti. Nos ajuda, abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos guardar dentro de nós a Tua palavra e nos alimentarmos dela todos os dias e mantermos firmes até a Tua vinda. Fique conosco, com as nossas casas, com as nossas famílias. Livra-nos de todo mal, de toda essa pandemia. Repreenda tudo quanto não provém de Ti, para que podemos voltar todos juntos, alegres, a louvarmos e engrandecermos o Teu santo e adorável nome na Tua casa. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Bom, crianças, já vou pedir desculpas aí, tá? Porque temos vizinhos fazendo obras novamente e alguns barulhos podem acontecer, tá bom? Mas vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Bom, a nossa aula é a aula de número 12, tá? Ela está lá naquela revista que vocês retiraram lá na igreja no fim de semana passado, certo? E aí ela tem como título Elias, um profeta de milagres. A nossa aula, ela é bem específica, aonde o Senhor Jesus, Ele quer, o nosso Deus, né? Ele quer que nós entreguemos a Ele, somente a Ele, a nossa adoração. Então, nesta manhã, nós viemos prestar atenção, porque só de ouvir e prestar atenção, a gente já está recebendo o Senhor Jesus conosco e entregando a Ele o nosso melhor. Então, neste momento, entregue o seu melhor a Ele. Qual que é o seu melhor? Ouça a palavra do Senhor Jesus. E Ele falará com você, comigo, com cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Amém? E compartilhe aí, para que o Senhor Jesus, o Pai, possa alcançar muitas vidas aí, certo? Bom, a nossa aula tem como o nosso textuário, o nosso memorizando, o seguinte: ele se encontra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, na parte B. E ele diz assim: a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Ou seja, aquilo que você ora pedindo ao Senhor, crendo, você receberá. Porque se você obedece, se você segue os mandamentos do Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele com certeza ouvirá a sua oração. E ela terá muito poder, ou seja, terá a resposta. Então, qual é a resposta que você precisa nesta manhã? Que você precisa neste dia? Eu não sei, mas o Senhor conhece o meu e o seu coração e Ele tem uma resposta para cada um de nós. Amém? Bom, a nossa aula, ela vai falar sobre um rei que ele foi, de todos os reis, ele foi o mais desobediente, o que mais entristeceu a Deus. Sabe por quê? Porque ele se negou a prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. Ele conhecia os preceitos do Senhor, mas resolveu ir por um outro caminho. E o nome desse rei é o rei Acabe. Depois lá do rei Salomão, filho de Davi, ele ter falecido, surgiu o rei Acabe. Só que o rei Acabe, né, por conta disso, acabaram se dividindo, né, as tribos, né, as 12 tribos que existiam, né. E aí começou a formar a tribo de Judá, certo? E Benjamim. A de Judá formava o reino do sul e a de Benjamim é o reino de Judá, certo? E aí e o restante das tribos, elas formavam a capital de Jerusalém. E aí o que aconteceu? Tinha a capital de Jerusalém e as outras tribos, elas formavam o reino do norte, certo? Que ficavam lá em Israel, na capital de Samaria. E aí o que aconteceu? Acabe, ele foi um rei lá que Deus teve que provar ele muito, né? Teve que, digamos assim, permitir muitas coisas, castigos muitos que acontecessem com ele também por conta da sua desobediência. Porque ele já começou desobedecendo ao Senhor, que ele deixou os preceitos do Senhor. E outra, que ele casou-se com Jezabel. Jezabel era uma ímpia, idólatra, que não adorava o nosso Deus, que não queria reconhecer que Deus era Deus e que só adorava Baal. E por conta da junção deles terem se casado, ele acabou indo, né, sendo influenciado por ela. E fez o quê? Ele levou o povo de Israel a adorar a Baal, e achando
que Deus não existia, que eles tinham que ter um Deus ali de pau ou pedra, de gesso, seja o que fosse, para que eles pudessem ver e falar, esse é o nosso Deus. Que eles não criam, tipo, a gente não consegue ver o nosso Deus, mas nós cremos que Ele mora dentro de nós, cremos que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, para morrer lá na cruz do Calvário. Então, nós temos que crer num Deus de milagres, que é o que dá a vida para você todos os dias, que você tem um ar que respira, onde você tem aí o seu fôlego, né, para falar, que você tem o seu alimento, tem ali suas condições. Às vezes a gente está passando por algumas lutas, algumas provações, mas o Senhor Jesus, Ele está conosco, o nosso Deus está conosco e nos ajuda. E nós cremos que esse Deus existe sim. Só que Jezabel fez ao contrário, fez o povo de Israel adorar a Baal. E por conta disso, Deus não vai permitir que isso se pendurasse por muito tempo. Ele usou um profeta chamado Elias para dizer que o que aconteceria? Que não iria chover, né, naquela terra. Por 3 anos e meio não choveria ali. E aí aconteceu, acabou realmente, não houve chuva. E aí quando não se tem chuva, o que acontece? Não tem plantação, se não tem a plantação, não vai ter o alimento. E o povo vivia disso, né? Das plantações, né? A economia girava em torno de tudo isso. E aí aconteceu, acabou-se a chuva, não tinha plantação, veio a fome. E aí Jezabel, muito ruim, né? De coração duro, idólatra ali, pegou e mandou matar todos os profetas. Só que um mordomo do rei, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele. Teve um mordomo, Obadias. Ele escondeu, né, secretamente e alimentou 100 profetas do Senhor. E dentre eles quem? Elias. Então, aquele profeta que havia profetizado, nesse tempo que ele ficou escondido ali, né, porque houve uma ordenança da esposa do rei lá, né, da rainha, né, que mandasse matar todos os profetas por conta da profecia de Elias, que falou que a culpa era de Elias não ter chovido, que fosse uma praga que ele tivesse jogado, e não existe isso, né, gente? Na realidade foi a ordenança do Senhor por conta da desobediência do rei Acabe e da idolatria ali firme de Jezabel, né? E Deus não ia permitir, ele tinha que mostrar que ele era Deus e que outro Deus não existia. E aí aconteceu, nesse tempo onde Elias ficou escondido, ele foi se preparando para o momento certo do Senhor Jesus usar ele, né? Para que Deus usasse ele no momento certo para poder falar com o rei. E esse momento havia chegado. E aí Obadias, o mordomo, resolveu ali, né? Deu um jeito de marcar um encontro entre o rei Acabe e o profeta Elias. E aí quando eles se encontraram, lógico que o rei Acabe, né, foi acusando o profeta Elias e falando, olha, tudo isso está acontecendo por sua culpa, não está tendo chuva por sua culpa, está tendo fome por sua culpa, pessoas estão morrendo por sua culpa, nada está fluindo por sua culpa. E culpou o profeta Elias, porque ele que tinha dito que não choveria, como de fato não choveu. Só que Elias rebateu as acusações do rei Acabe, não foi com afrontas, falando que iam brigar ou coisa parecida, não, ele falou assim, não, rei, tudo isso está acontecendo por sua desobediência. Você deixou os preceitos dos seus pais, deixou os caminhos do Senhor, resolveu ir por um outro caminho aonde sua esposa te levou, que é para a idolatria, adorando a Baal, a Será, esses reis, ou melhor, esses deuses aí que vocês fizeram, que nada podem fazer. E o rei fala, não, é o nosso Deus, não fale assim dele. Então vamos provar, vamos marcar um encontro, leve todos os seus, todas as suas pessoas lá, né, seus companheiros, e vamos lá para o monte, né. E aí ele falou assim, ó, mande todos os seus profetas de Baal e Aserá, vamos lá para o monte. E aí a gente vai marcar um encontro ali. E vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E aí Acabe foi com seus profetas lá, né? É isso mesmo? Com os profetas de Baal. E foi para o monte. Chegando lá no monte, lá, Elias falou, é o seguinte, o Deus que fizer cair chuva no céu, este será o Deus verdadeiro. Não haverá outro. E a gente vai adorar a esse Deus. Nossa, prontamente, né, os profetas de Baal toparam, né, o desafio de Elias.
E aí eles se reuniram e lá começaram a fazer ali. Ele falou assim: comecem vocês e depois eu vou. Pode ir, fiquem à vontade. Usem o tempo que vocês precisarem. E aí os profetas começaram lá a começar a fazer ali as suas idolatrias, as suas orações aos seus deuses de Baal e Aserá. E começaram. E aí nesses sacrifícios que eles faziam ali, nessas apresentações deles, eles faziam sacrifícios até de crianças, sacrificavam até crianças para poder ofertar aos seus deuses, e aonde Deus abomina totalmente. Nós não precisamos de sacrifício humano para mostrar que Deus é Deus, para que Deus possa nos escutar, para que o Senhor possa responder a nossa oração. Não, Ele simplesmente quer um coração puro, sincero, entregue somente a Ele, totalmente a Ele, que a sua e a minha adoração seja somente para Ele, que nós tenhamos consciência no nosso coração de que não existe outro Deus além dEle, é somente isso que Ele quer. Nosso louvor, a nossa adoração, somente. Sacrifício humano não precisa. E aonde os profetas de Baal faziam para os seus deuses. E aí eles cortaram pulsos, fizeram e aconteceram. Teve ali muito derramamento de sangue por parte deles para chamar a atenção de Baal e que fizesse algo, e nada Baal pôde fazer. Sabe por quê? Não é porque ele estava impedido de fazer, não, porque ele não fazia mesmo. Porque Baal não tem poder nenhum. Nenhum Deus tem poder como o nosso Deus tem. Nenhum Deus pode fazer nada, aquilo que somente Deus pode fazer na minha e na sua vida. Foi só Ele, então é para Ele a nossa adoração. E aí aconteceu. Eles fizeram até que se cansaram e nada aconteceu. Aí o Elias foi e falou: agora chegou a nossa vez. Ele foi lá, pegou 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo. Lembra as 12 tribos que foram lá quando foi dividido? Então ele pegou uma pedra representando cada tribo. Foram 12 no total. Amontoou as pedras ali. Só que ele fez um vão no meio. Sabe quando você coloca várias pedras fazendo como se fosse um poçozinho assim? Foi isso que ele fez. Ele colocou as pedras ao redor, deixando um vão no meio, um buraco no meio, e ali ele colocou lenha naquele buraco. Então eu falei: nossa, vai pegar fogo, né? E aí ele falou: tá bom. E colocou ali desse jeito ficaria fácil, todo mundo pensaria, cheio de lenha, né? E aí ele colocou, sabe o que? Água. Pediu que lançassem ali por 3 vezes seguida muita água naquele buraquinho ali que ele tinha feito ali naquele montante. Vocês já viram a água pegar fogo? Todo mundo sabe quando, se Deus o livre, tem fogo em algum canto por aí, o que os bombeiros levam? É água, né? Para apagar o fogo. E aí ele estava pedindo água mesmo. Lancem água aqui para provar que não existe impossível dificuldade para o nosso Deus. E ali ele começou a orar. E ele falou: Senhor, aqui estou na tua presença. Mostre para esse povo, mostre para o rei Acabe, mostre para os profetas de Baal que não tem outro Deus além de ti. Eles oraram, buscaram ali, eles pediram ali aos deuses deles, fizeram ali todas as buscas deles, mas nada adiantou. E eu te peço humildemente, mostre o teu poder, porque esse encontro foi marcado pelo Senhor. E naquele instante, sabe o que aconteceu, crianças? Daquela fonte de água, digamos assim, saiu fogo e consumiu toda aquela lenha que estava encharcada de água, toda molhada, e a água se secou e o fogo consumiu tudo e pegou fogo naquelas pedras. Naquele instante, todo o povo que estava reunido juntamente ali, porque o povo queria ver, né? Lá vai o profeta que falou que não choveria, tá aqui afrontando o rei Acabe e afrontando a Baal. Vixe, quero ver o que vai acontecer com ele se nada adiantar. Ele é um homem morto hoje. E não, pelo contrário, foram lá e tiveram que presenciar o poder e o que há no nome do Senhor Jesus. E aí ele pegou e orou, e aquilo aconteceu. O fogo queimou, consumiu a tudo que estava ali. E naquele instante todo o povo se lançou com o rosto em terra e adorou ao Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus. Declararam, tiveram que erguer as suas mãos e declarar que só o Senhor é Deus. Que nessa manhã, crianças, que neste dia, eu e você possamos dizer, erguer as nossas mãos e dizer: só o Senhor é Deus.
Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há. Então, criança, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, está sim no controle das mãos do nosso Deus. Ele sabe de tudo que tem que acontecer, mas Ele precisa ouvir também de mim e de você. Sair da nossa boca, confessar a Ele, declarar a Ele: Senhor, eu necessito disso, Senhor, eu preciso daquilo. Ele sabe, antes mesmo de eu pensar, mas Ele quer que a gente busque a Ele para que possamos ter o que? Intimidade com Ele, para que possamos ter diálogo com Ele, porque a gente só pode conversar com um amigo, né? Ser amigo de uma pessoa se a gente tiver diálogo com ela. Então Ele quer ser meu amigo, seu amigo. Então vamos ouvir, vamos falar com o Senhor Jesus que Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai ouvir o meu e o seu clamor. Eu não sei o que você precisa, o que eu preciso você também não sabe, mas Ele sabe, conhece. Então vamos entregar a Ele, vamos buscar a Ele, vamos adorar a Ele, porque não adorar a Ele somente para aquilo que a gente precisa, mas também para aquilo que a gente é. O que nós somos? Somos fracos, somos pó, somos humildes, mas Deus, Ele é Deus. E se Ele fizer, Ele é Deus, mas também se Ele não fizer aquilo que a gente quer, Ele também vai continuar sendo Deus, porque Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle e Ele faz o melhor. Então entreguemos tudo nas mãos do Senhor, louvemos e adoremos ao Senhor, e muito, muito mais o Senhor fará na minha e na sua vida. Creia, receba essa palavra, que o Senhor Jesus vá de encontro com você na sua casa, vá de encontro com você aí onde você está, e Ele toque no seu coração, naquilo que está angustiado, triste, amargurado. O Senhor Jesus vá lá com o seu bálsamo e passe sobre você, e tudo se ajeitará, tudo entrará no controle, nada saiu do controle das mãos do Senhor. Creia nisso, creia que o Senhor Jesus está contigo e que Ele precisa simplesmente, o que Ele quer é um coração sincero e agradável a Ele. Busque a Ele, fale com Ele, Ele está aí ao seu lado para te ouvir, amém? Então, crianças, receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus, que Ele reine dentro de você e na sua família, em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra vá e se faça, tudo que ela tiver que fazer de acordo com a vontade do Senhor Jesus nas nossas vidas, amém? Fique na paz do Senhor e eu quero ver as respostas das lições, tá bom? Mandem para mim aí no WhatsApp. Na paz do Senhor, um beijo, fique com Deus e até a próxima. Muita, muita, muita saudade de vocês e foi muito bom ter revisto vocês lá no fim de semana anterior, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus. Beijo.